lembro. Brasa, Mora. Era uma gíria da época do... É porque agora é o Brasão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas enfim. Gabriel Brasão, camisa 77 fez na uma tela. grande defesa, 2 minutos no chute do Aleph Manga. E Sim, depois o senhor. Já no rebote não consegue fazer o gol. Mas falhou em 2 momentos cruciais do jogo, hein? E a trave salvou ele as 2 vezes. Foi bem no primeiro lance, mas falhou em 2 chutes de bolas na trave. Uma do Zé Welles e a outra do Vitor Bueno no final do jogo. E tem 2 coisas que eu percebi. Uma delas, ele pediu bastante... ele pediu desculpas, né? Para o jogador, que eu não sei exatamente quem era. Naquela hora de repor a bola rápido, sabe, Demir? Às vezes é fundamental, pelo menos umas 2 vezes por jogo, ele armar um contra-ataque. Isso é um plus do goleiro, né, Demir? Às vezes pode ser até com as mãos, como fazia o Carlos, o goleiro da Copa de 86, mas às vezes com uma precisão melhor, né? Mas eu às vezes vejo que ele tem uma insegurança, sabe, Demir? Pela falta de precisão, e aí ele segura e prefere ir na segurança dele. Tudo bem, não vai entregar a paçoca, mas é algo que ele tem que dar uma melhorada, né, Demir? Essa reposição rápida, poder dar aquela batida, né? Em direção a das 2 pontas, né? Já que ele é um goleiro, né? Que muita gente defende até que ele tem futuro até numa seleção, ele tem que melhorar em alguns pontos que eu achei ainda que deixa a desejar. Olha aí, na posição que tu és especialista, Gabriel Menino. Fez um jogo bem burocrático, Vitor. Não comprometeu, mas também não acrescentou nada na armação, na profundidade, no apoio. Achei que fez um jogo bem burocrático. Olha, eu ainda acho assim que ele no momento tá melhor assim, né, do que o Igor Vinícius, mas o Igor Vinícius oscila e ele vai no mesmo caminho, né, Demir? Então é por isso que é importante ter 2 jogadores na posição para poder, às vezes até durante o jogo, substituir um pelo outro, né? Ele não teve, por exemplo, nenhum desarme no jogo, eu acho isso ruim para um lateral, né? Marcou jogadores ali que acho que ele poderia ter tido uma participação mais efetiva nesse sentido. Teve uma finalização e o chute dele foi bloqueado. E com relação a cruzamentos, Ademir, ele fez 5. Errou muito. Fez 5, né? Tentativas de cruzamento, vamos chamar assim, para ser mais justo. E eu sempre gosto de, quando chegar no Escobar, eu volto a falar do Gabriel Menino só rapidamente, Ademir, para a gente comparar um lateral com o outro, que eu acho que isso é interessante para dar parâmetro até para as pessoas com relação aos números, né? Porque às vezes soltar um número assim. Cruzamentos dele hoje acho que o Gabriel Menino. E outra coisa, Ademir. Por característica, só para fechar sobre o Gabriel Menino, às vezes se faz amplitude com o lateral, né? Aí ele fica lá aberto e tal. Eu acho até que para aproveitar essa coisa dele ter sido volante mais tempo na carreira, é melhor até que ele possa vir por dentro, sabe, Demir? Em algumas situações. Eu acho que tem que explorar melhor isso. Numa situação troca com o bom tempo, ou com o Cabadeiro se estivesse jogando mais por aquele lado, né? Porque eu acho que ele acaba ficando, ele tem esse potencial a mais e poderia ser explorado. Dando sequência às nossas análises individuais. O Tudo Passa, camisa 98, Adonis, que olha, Demir, dava para ter sido bem pior, podia ter acontecido muitas coisas ruins. Mas começou mal, começou mal o jogo, hein? Começou pessimamente o jogo, hein? Não comprometeu. Ai. Hoje na rádio, aqui no programa, Ademir, me perguntaram sobre ele, né? Ele jogando no lugar do Veríssimo, o que eu achava, né? Ele comentou sobre os confrontos da Copa do Brasil, né? Aí eu falei, não, ele só tem um problema, assim, que talvez não seja muito fácil de resolver, né? Porque ele é destro e ele tá jogando com 2 pés esquerdos. Aí tá meio difícil para ele, né? Mas só para divertir o pessoal, é claro, né? Mas o Adonis, pelo menos, passou batido, gente. Isso para mim já é um motivo de grande alívio, tá? Eu fico tenso, realmente, né? Eu acho que ufa, né? Olha aí, João Ananias, que para mim naquele lance deu uma vaciladinha. Com 2 minutos, quase entregou a paçoca, hein, Vitor? 2 minutos? 30 e poucos segundos, não era, não? Não, 30 e poucos segundos foi o chute do Santos. O Brasão livrou a cara dele. Ele assim, sabe aquela coisa, Demir? Os jogadores, somente mais jovens, a geração mais nova, tem menos resistência a escutar uma orientação a respeito de, assim, de estudar um adversário, de ter que assistir vídeo e tal. Os mais experientes têm mais resistência de achar que, não, já sei, já enfrentei ele e tal. Tipo assim, conhece o Aleph Manga? Ele não pode falar isso, porque se ele conhece, não jogou contra. Ele tem que realmente dar uma estudada. E eu acho que esse trabalho tem que ser feito pela comissão técnica, pelo staff do Santos,
e explicar para ele sobre característica, porque ele foi mal na marcação naquele momento do Alessio Manga. Tá cru, Vitor, ainda tá cru. Mas ainda, para mim, tem que dar continuidade. Ele vai aprender, o erro acabou não surtindo nada negativo, e não sei se o Luan Pérez não faria pior, né, Demi? Tem esse lado também. Olha ele aí. Olha ele aí, Ademir. Na parte ofensiva, ele não colaborou em nada, e na marcação não comprometeu, mas não fez um grande jogo, não. Olha, só para você ter uma ideia, né? Ações com bola, o Gabriel Menino teve 73 e o Gonzalo Escobar teve 75. Sobre a questão comparando de desarmar, né? Ele já teve, por exemplo, 2 desarmes, né? Ao contrário do Gabriel Menino, que realmente nesse quesito deixou a desejar. Porém, ele deu 3 cruzamentos apenas e não teve nenhum passe relevante. A participação dele no ataque realmente. Mas não comprometeu. Deixa a desejar, né, Demi Quintino? Não comprometeu porque ficou com a menos ali, né? Aquela coisa. Exato, não sofreu. Olha ele aí, Lula Molusco tá na área, Demi Quintino. Achei que ele fez um bom primeiro tempo, hein, cara. E eu também retiraria ele como Cuca, só que eu não colocaria o Arão. Ali o Cuca errou. Mas ele fez um bom primeiro tempo, mas tomou um cartão bobo, né? Ele foi com 22 minutos, ele puxou o cara pelas costas, tava na cara que ia tomar um cartão. Eu acho que o Santos começou a ganhar o meio campo com a presença dele, ele começou a dar passe entre linhas, fez um bom primeiro tempo. Não foi excelente, mas fez um bom primeiro tempo. Gostei do futebol dele hoje, mas eu também retiraria porque o time dele já tinha tido um expulso. E se ele entrasse mais forte em uma jogada, ia ser expulso também. Fiquei com a sensação que no final do primeiro tempo ele já estava com faixa arriado também, viu, Vitor? Ele tava um tempo sem jogar, né, Demir? Faz um tempo, né? Tava abafando, né? Como a gente chama aí no popular. Cara, ele só errou 2 passes. Um passe. Foi bem, Vitor. No campo do adversário no ataque, de 37 que ele deu no campo do adversário, ele errou 1. Pra mim foi o principal jogador do primeiro tempo, tá? Achei que ele foi o melhor jogador do Santos no primeiro tempo. O curioso teve um passe que ele errou que foi para trás, então. Aliás, tentando lançar para a área lá, um momento assim que sujeito a erro, né? Tentar um passe desse. Mas enfim. A única coisa que eu vejo, Demir, aí não é especificamente individualmente do Schmidt. É falando do encaixe de time. O Schmidt com o Oliva, tu dá uma proteção, ok. Só que acaba sendo também uma troca de passe mais lenta. E tu não tem laterais agudos, né, Demir? Pra tu poder ter 2 volantes que seguram. Os laterais do Santos não são rápidos. Então eu vejo que no encaixe de time, eu não jogaria com o Schmidt ao mesmo tempo com o Oliva, a não ser alguns jogos onde tu sabe que tu vai ficar com a linha baixa, que tu vai ser atacado, né? Se tu enfrenta, por exemplo, o Flamengo, vou dar um exemplo. Vamos para o próximo, mas eu não achei ruim, achei que ele foi bem, que ele dá uma segurança. Ele é tipo o fixo do futsal, né, Demir? Ele tem essa característica, só que tu viu que no momento que o jogador adversário tem um escape em cima dele, ele não segura a onda, né? Aí não tem recuperação, né, Vitor? Bote de jacaré, Demir. Só se estiver perto. Ele te morde. Oliva, camisa 28, Ademir Quintino. Razoável. Que achaste Razoável, mas encaixou mais principalmente quando o Remo estava com 11 homens, encaixou mais ele com o Schmidt do que ele sozinho, igual um louco no jogo passado. Nem fraco, nem acertou 93% dos passes. No campo ofensivo, 91%, né? Teve 2 finalizações, uma delas foi no gol e outra foi bloqueada. Com relação a. Mas você vê hoje que ele teve que jogar um pouquinho mais à frente do que o Schmidt, Vitor. Ele já tem Ele foi o cara que mais teve ações com bola do Santos, viu, Demir? Disparado, 95. Disparado. Eu acho que esse cara, pra mim, é titular absoluto do time. Pra mim ele também. É pra mim, que é. Né? Ele, Veríssimo, tem uns caras aqui no Brasão, tem uns caras aqui. Discutível. É que a gente tá falando em espinha dorsal no momento que a gente tinha que ter um time, né? Exato. O Santos não conseguiu manter só uma espinha dorsal. Que é pouco, né, nessa altura do campeonato. Mas vamos lá. Bom tempo. Eu não gostei hoje. Idem. Foi um dos piores jogos dele hoje com a camisa do Santos. Perdeu bolas fáceis. Não gostei. Perdeu um gol fácil. Olha que o Cabageiro deu uma assistência para ele maravilhosa. Hoje ele não foi bem, não. Foi bem substituído, Vitor. Aí o cara bem maldoso vai dizer, é que ele não esperava que o Cabageiro fosse acertar o passe, né? Aí é passar o pano pro bom tempo, né? Porra. Hoje não foi bem, não. Não, teve um chute bloqueado, gente, sendo bem sincero para vocês. Tentou um cruzamento, teve um passe ali dele que eu achei interessante no momento do jogo ali, mas muito pouco, perto 35 ações com bola.
Eu não gosto dele jogando aberto. Não gosto. Também não. Não gosto. Também não. Não gosto. É diferente. Assim, tem algumas pessoas me perguntando assim, se ele não Um poderia fazer o que o desperdício, Elano né? fazia. Eu prefiro ele mais por dentro, gente. E com liberdade de movimentação. A grande virtude dele é a mobilidade. Se tu jogar posicional com um cara que é mobilidade, tu não vai tirar tudo dele de bom, né? E com dois volantes mais posicionais como o Santos tem, apesar que o Oliva se apresenta bem mais que o Schmidt, né? Dá aquele passo à frente. Eu não gosto do bom tempo aberto pelo lado direito, até porque o Gabriel Menino, se vem por dentro, ele é obrigado a ir para a ponta, tem a jogar necessariamente aberto. Eu prefiro de outra forma, sabe, Ademir? Sendo bem sincero, mas enfim, né? Não sou eu nem você que treina o time. Dorme com um barulho desse, Ademir Quintino. Hoje ele não foi bem, faz parte, mas para mim, titular do time também é outro que não deu certo hoje, mas vai dar certo em outro momento. Partimos para o Justo. Barreal, que eu também não gostei. Tu vê que loucura? Mal. Sumidaço. Desaparecido. Não manteve aquela regularidade do jogo, Não, dos jogos não. Hoje passados. ele deu uma caída. Pode ser que ele tenha sentido o ritmo, né, Ademir? Tentou 8 cruzamentos, né? Tentou cruzamento pra caramba, né? Mesmo assim, ele foi o cara que mais teve passe, mesmo assim, ainda deu mais passe decisivo do que os outros jogadores, companheiros dele ali, né? Que iniciaram a partida, do meio, né? E ações com bola, Ademir, ele teve, quer ver? 75, né? Mas o Barreal também, para mim, mesmo ele indo mal, né, como ele foi, o time passou e tal, ele, Oliva, e esses outros, ele faz parte dos caras que eu não tiraria do time titular, né? No momento, Nem eu. continua para mim tendo a minha confiança, não sei da galera que tá assistindo, da galera que tá mandando e-mail aí, mas enfinzes. Os caras que brincam que ele é, como é que é a cantora lá, Maria Gadu, né? Olha aí ele, Ademir Quintino. Eu falei que no contra-ataque ele é razoavelmente útil. Não pede drible curto para ele, porque ele não tem. Não pede técnica para ele, que ele não tem. Mas na correria e entre altos e baixos do primeiro tempo, foi ele quem arrumou a expulsão do zagueiro Marlon. Foi fundamental para a vitória do Santos. Fez um bom primeiro tempo, sim. No segundo tempo ficou sem função e foi substituído no erro do Cuca, que colocou o Ilharão e aí teve que tirar o Cabadeiro para botar o Roleza. Mas fez um bom primeiro tempo, Vitor. 2 finalizações, uma no gol, aquela defesa do goleiro e um chute bloqueado. Ele teve 35 ações com bola. Com relação a passes, né, gente? O número dele vai ser sempre, o atacante, o número mais baixo de acerto, né? 78%, isso está dentro de uma normalidade, 23 acertou 18. Tanto que ele não tem passe no campo defensivo, ele só pegou a bola no ataque. E finaliza Né? mal pra caralho também, viu, Vitor? Cara, eu acho que o atacante que quer jogar pela esquerda por ali, ou o atacante seja o que for, que não tem possibilidade de chutar de pé esquerdo, cara, ele nem passa pela cabeça dele usar o pé esquerdo, cara. A bola sai do eixo, sabe, quando a bola vem pro teu lado esquerdo? Exato. Ele vai com o pé direito, faz o gancho e traz a bola de volta pro controle, cara. Mas, assim, vou te falar, Demir, é o que tem para hoje, né, cara? É o que tem para hoje. Ele vai colocar o Natson no jogo agora no Mangueirão, Não o ia. Robinho. Não ia. Cara, botou o cara para. Só que, assim, teve uma coisa que o Losetti, né, comentando na Sport TV, falou, eu queria saber a tua opinião, Ademir. Aí não é nem o fato de contestar ou não que ele disse. Ele disse que ele acha que aquele lance que ele ganhou e tal foi porque ele passou pela Inglaterra, esteve numa Copa do Mundo. Que Eu não tem a sei. ver uma coisa com a outra, cara? Cara, eu também não entendi muito bem porque ele disse isso, mas assim, eu não sei se ele assistiu ele jogar no Paraguai, mas ele jogava dessa forma, parecida, não teve mudança, assim. Ah, Aí para. Quem acho que inventar a roda. acho que foi o comentário que, né, sei lá, não entendi muito bem o que ele quis dizer, até porque jogou muito pouco tempo, né? Como é que ele evoluiu nesse pouquíssimo tempo? A ideia é que o cara evolua, até ficando na reserva dos times, né? Mas enfim. E ele, Ademir? Mal. Não vive um Gabriel grande momento. Barbosa. Não discuta a capacidade dele de fazer gol, mas vive um mau momento. Vive um mau momento. Perdeu um gol feito hoje, hein? Bola no alto, né? Ele É, pegou torto, né, Demir? é. Deu 2 finalizações, um chute bloqueado Não e tá esse vivendo uma aí. grande fase, mas eu não discuto a capacidade dele de fazer gol. Teve 19 ações com bola, deu 13 passes. Ele acertou 100% dos passes, Demir.
Ele deu 13 passes certos. É um número baixo, né? Participou pouco. Mas dos passos, até consigo fazer um levantamento bem rápido aqui, ó. Dos 13, só 2 foram para frente. Né? Então, dá para se considerar isso também na hora que tu vai analisar, né? Mas não foi bem, não. Enfim, eu acho que poderia se pensar, né, numa possibilidade, um dos testes é o Neymar iniciar com o Rollaser e ele ficar de fora, né? Naquela coisa de não jogar os 3 juntos, apesar que hoje ficou 2 de fora. Jogando na Vila, eu acho bem difícil ele deixar 2 de fora, viu, Ademir? Eu acho difícil. Verdade. Jogos em casa. Olha ele aí, Ademir Quintino. Não fazia um bom jogo até o gol, não, Vitor. Gol de oportunismo, Mas posicionamento. estava na hora certa, no lugar certo. Cara, meu Deus do céu. Olha que legal o comentário, ó. Diego Marculino. É o Santos, 1h06 da ora. madrugada, eu tomando uma serva bem gelada e amanhã eu tenho Isso que aí, meu trampar. parceiro. Que se Hoje pode exploda, é o tudo. Santos dessa porra. É isso aí. É isso aí, meu querido. Teve que comemorar gol do Rony, teve que torcer pro Cabadeiro. A vida do Santista não é fácil, não, mas não é Vou buscar passeba, água como aqui. diz o outro. Vou buscar água aí. O Rony, gente, vamos falar do que fez o Rony com relação aos dados aqui, apurados aqui, na compilação. Dos softwares aqui, ó. O Gabigol. Vamos ver. Gabigol pegou. O Gabigol não. O Rony Rústico, até na camisa agora. Será que ele vai. Acho que agora ele vai manter, né? Fez gol. Vixe, Maria, vai falar que agora isso aí que deu sorte. Se depender do Cuca, que é supersticioso. Teve 13 ações com bola. O Rony finalizou 3 vezes e 2 foram no alvo. Olha aí que beleza. Ele não tentou bicicleta dessa vez, né, gente? Que já é um grande avanço. Ele teve só 5 passes, acertou 4. Que interessante, né? Bem pouco, né? Se você for ver, ele jogou, acho que bastante, assim, deveria ter dado mais passes, né? Participado mais, mas fez o gol, né? Então, tá bom pra caramba, viu, Rony? Tá bom pra caramba. Aquele chute que tu deu lá, até o Paulo Andrade na narração tirou um sarro, né? Não sei se ele falou dar nele bola, não. Ele falou alguma coisa lá brincando. Que ele tentou limpar, chutar e, meu Deus do céu. Mas enfim, Rony. Ficou na dúvida se comemorava ou não, né? Aquela coisa de, é lei do ex, é isso, é aquilo. Que ele sempre dá aquele comemoração da Yane dos Santos, né? Sai correndo e dá o carpado lá, como é que chama aquilo? É o mortal triplo, sei lá como é que fala. Né? Dá aquela pirueta, tudo. Dessa vez, ele ficou contido ali na comemoração, né, Demir? Com o passe ali açucarado ali. O Gabigol deve ter pensado, né? 90% do gol foi do Neymar. Tu acha que o Gabigol pensou? Mas por que não eu, pô? Por que não foi comigo? Faz parte, né? O importante é o time vencer, é o coletivo, né? O bicho cai pra todo mundo, né, Demir? Olha ele aí. Horroroso. Pra mim, o pior erro, o erro maior do jogo aí foi ter colocado o Arão. Porra, tu tá com um jogador a mais. Só seria aceitável colocar ele no lugar, por exemplo, do Adonis. Para ter um zagueiro que como o Flamengo fazia quando ficava com a mais, né? Tu vê como o Cuca é incoerente? Eu vou provar a incoerência dele. Pronto. No jogo passado, na resposta para o Pedro Larroca, ele falou assim: eu não precisava de 2 volantes, já que eu sabia que eles iam jogar atrás. E por que tu precisava de 2 volantes hoje com eles com um jogador a menos, Cuca? Você foi incoerente, porra. Você foi incoerente. Quem vê pensa que o Escobar tava na ponta lá. Não tava, não. Tava na linha, tava atrás da linha do Arão. Foi incoerente, pô. Incoerente. E aí ele viu a cagada que ele fez, porque ele teve que tirar o cabateiro da esquerda, que o Neymar entrou por lá, que também acho que foi outro erro, o Neymar ficar limitado àquela faixa de terreno, mas enfim. E o cabateiro ficou sem função do lado direito. Ele precisava de alguém para abastecer e não tinha, porque o Barreal não estava bem no jogo. Aí teve que tirar o cabadeiro por causa dessa merda, dessa alteração aí. Eu também não gosto do Neymar. Faz um esforço para correr, Vitor. Um esforço mas saiu o gol por ali, né? Não. Melhor. Correr, nossa. Cara, tu tendo que acelerar o jogo, tu botar o Arão é um contrassenso, cara. Contrassenso. Não faz sentido o que eu te falei. O Flamengo, gente, faz 7 anos, tá? 7 anos. 7 anos, muita coisa muda.
Às vezes fazia essa questão, né? Saía um zagueiro, o Arão virava o cara que ia fazer a saída de bola, tal. Ele tem uma boa bola longa, tal. Ele Só jogou que de zagueiro ele com o Rogério Ceni em 21, cara. tinha um pouquinho mais de mobilidade do que hoje, né? Ah, com Hoje, certeza. meu amigo, o negócio não tá bom para ele, não. Olha ele aí. Olha Jogou, aí. fez um jogão? Não, não fez, mas decidiu. Uma jogada, acabou, definiu o confronto. Foi isso. Vamos lá. Meio tempo, né, Demir? Jogou meio tempo. Neymar deu uma finalização, né, que é aquela que ele perde o gol. Ele teve 50 ações com bola. Tentou 4 dribles, só acertou um. Deu 3 passes que a gente considera aqui o K-Pass, né? A gente fala, né? O passe-chave. Porra, principalmente a assistência. 92% de acerto de passe de 37, acertou 34. E Perdeu um tem gol a feito, hein? questão. Perdeu um gol feito. Pois é. E tem uma questão aqui, gente, que eu sempre falo para vocês, que não é para se basear nos dados de tipo tanto recuperação de bola quanto perda de posse, dependendo do aplicativo, do software que você estiver usando, ela não é o que você pensa que é, tá? Para quem gosta de analisar e fazer isso. Recuperação de bola, se ele fizer parte da jogada, já conta. E a questão do jogador que tem a perda de posse, se ele tiver com a bola e ele erra o passe, a posse passa para o time adversário, esse erro de passe é considerado perda de posse de bola. Então, porque parece que é assim, né, Demir? Ele perdeu, tá escrito no. Eu vi no aplicativo que ele perdeu 15 vezes a bola. Tu fala, porra, tu viu o jogo? Tu viu ele perder a bola 15 vezes? Não teve isso. Eu já expliquei isso num outro momento. E eu gosto de esclarecer, Demir, porque tem gente que se baseia até em nota de aplicativo, que, pelo amor de Deus, isso não existe, tá, gente? É um algoritmo. Se o cara tomar uma amarela, ele perde ponto. Pelo amor de Deus. Ademir, vamos em frente, que atrás vem gente. Rolaser, camisa 32, o próximo. Discreto. Pra mim, discreto. Vamos ver Esperava aqui. mais no momento da entrada dele. Melhorou o time um pouquinho, melhorou, mas esperava mais. Ele entrou no momento de maior facilidade, né? Jogador a menos, tal. O adversário, querendo ou não, isso aí ajuda. Acertou 90% dos passes, de 21, acertou 19. Com relação a finalizações, ele finalizou uma vez, foi no alvo. E com relação a dribles, não. A ações com bola foram 31, Ademir Quintino, de Rolaser, que pelo menos tu ter um cara desse nível para entrar no segundo tempo, Ademir, tu pode esperar alguma coisa. É um alento. Mas tu poder ter alguma coisa para essa questão do Santos no segundo tempo, que cai de rendimento, é um problema crônico do time aí que tem que ter alguma solução, né, Ademir? Samuel Pierre, garoto, tá com foto nova aí, ó. Ele foi o último a entrar no Santos. Ele entrou aos 37 do segundo, é isso? É. Deixa eu ver se é isso mesmo. Peraí. Ele teve 7 minutos, mais o acréscimo em campo. 37. Tomou uma cotovelada maldosa aí do Zé Welles. Ademir, esse garoto. Mas ele tem bom passe, Vitor. Ele tem bom passe. 18 anos, Ademir Quintino. Ele tem bom passe. Nasceu em 2008, né? Tem bom passe, Vitor. Eu acho que é um cara a ser trabalhado, né? Tu Também percebe acho. que ele tem um estilo diferente do Gustavo Henrique, por exemplo, comparando Totalmente, os dois, então. né? O Gustavo Henrique não tem bom passe, ele tem. Ele, por exemplo, mesmo tendo errado, tu vê que ele é um cara que se propõe a tentar uma bola longa, tal. O Gustavinho já evita bastante. Ele sempre tenta passe entre as linhas, Vitor. Eu já reparei. Não é aquele pulado ou para trás, sabe? E esse em específico é uma aposta do Cuca, né? O Cuca insiste bastante com ele, né? Dá bastante oportunidade. Cuca que inventou ele. Aí, ó, falando nele, Ademir. Cabelo mais bonito da Série A. Armou o time corretamente, mas cagou na hora do Arão. E depois teve que refazer a cagada. Sorte que ele ainda tinha alteração para refazer a merda que foi feita na entrada do Arão. E foi incoerente, porque no jogo passado ele falou que não usou 2 volantes, porque o Remo ia jogar atrás. E hoje ele, com um jogador a mais, foi medroso demais
mantendo 2 volantes, com um jogador a mais. Eu também acho que nessa Excesso de questão aí do cautela. Arão, né? Nessa questão do Arão, para mim foi um erro crasso, assim, porque você tá tendo que acelerar o jogo, tu põe um cara que desacelera o jogo, né? Não faz o Você é menor doido. sentido, o cara que baixa a mobilidade do time. Para mim não fez sentido. Ademir, tu ficou com um a mais, Ademir. O cara muito ousado chega a sacar um zagueiro. Eu não espero isso do Cuca. Só que tu ficou com um a mais, tu vai manter 2 primeiro volante, 2 caras. Manter Não adianta tivesse tu um chegar e só, falar pra um porra. dos volantes, não, Oliva, ataca. Não, pô, aí tu tira o cara da característica dele e troca por outro, né? Quando ele tira o Arão, eu achei o quê? Ele vai recuar o bom tempo, vai colocar o Neymar e vai levar o Cabadeiro pra ponta direita. Foi o que eu imaginei que ele fosse fazer, mas não fez, né? Correu riscos, correu, né? O Desnecessariamente. resultado é claro que fala por si só, né? Se a gente tivesse ido para os pênaltis, mesmo classificado nos pênaltis, a gente já está criticando. Mas tem uma coisa que é óbvia, a gente está super contente que o Santos, pô, classificou, maravilhoso a gente poder ter uma competição para estar aqui fazendo live legal sobre o Santos brigando por alguma coisa. Só que se jogar dessa forma contra uma equipe só um pouquinho mais qualificada, o próprio Remo 11 contra 11, eu não sei não como é que teria sido, mas quem é santista realista, que está mais sereno agora, que baixou um pouco a empolgação, Adrenalina. sabe que tem que ter alguns avanços para enfrentar, né, agora as equipes que vão ficar muito mais difíceis, não há a menor dúvida. Né? E aí tem aquela questão, Ademir, vai poder priorizar uma coisa ou outra em algum momento, perigando cair para a Série B? Acho que não vai ter, não vai ter como não, hein? É pro Santista comemorar a classificação? Claro que é. O Santos avançou, Claro, a tá gente tá entre os feliz 8 aqui. melhores da Copa do Brasil. Maravilhoso. Porém, esse é o lado cheio do copo. O resultado foi melhor que o desempenho. Agora é o copo vazio aqui, ó. É isso aí. Então aqui nós procuramos ser justos. Por ganhar lá é difícil. Ganhou. Classificar com 55 mil pessoas contra você é mais difícil ainda. Conseguiu. Vergonhoso se caísse como caiu pro CRB. O Santos passou. Claro, muito pior. Porra, pelo Entendeu? amor O de Santos Deus. passou. Então nós temos que dar essa. O time nessa draga desgraçada, sem pagar salário, sem pagar direito de imagem, sem poder escrever jogador, sem poder contratar jogador, com carências, com desfalque, sem o seu principal jogador que ficou no banco metade do jogo, sem o seu principal zagueiro que não viajou contundido, sem o teu lateral direito titular. Para mim, titular é o menino, mas pro Cuca é o Igor Vinícius. É o Igor Com tudo Vinícius. isso, o time passou. Ah, mas é o Remo, Ademir. Não interessa, passou. O São Paulo não passou do Juventude. O Santos não passou do CRB ano passado. O Santos não ia a uma quarta de final há 5 anos. Ele é copeiro. Esse é o lado do copo cheio. Agora o lado do copo vazio. Desempenho é bom? Não, é horrível. Sofreu contra o time com um a menos, que é o Remo, que é o vice-lanterna. Esse é o lado do copo vazio. Não, não, sem dúvida, gente. A gente é bem realista aqui, até porque a realidade do Santos, a gente sabe qual que é. A gente está feliz porque o Santos está superando uma expectativa. Eu não tinha expectativa do Santos estar entre os 8 de Copa do Brasil. Eu não tinha. Quando pegou para enfrentar o Remo, não é que eu achei que não, agora. É porque, pô, podia ter sido adversário já mais qualificado, né? O Remo é um dos poucos que estão abaixo do Santos no campeonato. É um time que veio da Série B, né? Não se esqueça, aí tem um lado do Remo, né, Demir? O Remo também jogou sem Zé Ivaldo e sem Patrick. o Patrick. O Zé Ivaldo é titular. O Zé Ivaldo fez menos falta do que o Patrick. O Patrick lá não é o Patrick do Santos, tá, gente? O Patrick lá joga melhor. Ele é útil pro time, etc. Canal 2. Sorteio a próxima fase. Só que, Ademir, o principal era que a dificuldade que a gente sabia que ia ter jogando lá. Aonde eu acho que o Santos deixou muito a desejar foi jogando na Vila. O jogo lá a gente sabia que ia ser essa coisa, Mas meu. não foi só nessa Ganhou, fase. classificou, não Contra o interessa. Curitiba também, Vitor. Entendeu? O Santos não sabe propor jogo, Vitor. A verdade é essa. Não sabe. Só que aí tu vai pegar, por exemplo, ó, tá que nem o Caio Franco tá falando. O Corinthians eu não digo, viu, Caio Franco? Eu acho que o O Corinthians vai Palmeiras dançar não, pro Inter, hein? Não sei não. não, vai ser complicado, mas eu digo assim, não é que a gente, por exemplo, a gente não passou e falou, não, o time tá crescendo. Não foi isso, ele só passou, né? Não vou me enganar ninguém aqui. O time passou, com certeza. Tá bom pra cacete ter conseguido, não importa. O, o, o Atlético Mineiro contra o Juventude, quem acompanhou, viu que eles, porra, cagaram um abacaxi pra ganhar
Né, Ademir? Porra! Opa! Não foi. Não Empatou foi. em Não teve casa e moleza ganhou no ali. último minuto. O Mirassol e o Grêmio, né? O Mirassol, claro, se for comparar, o Mirassol é melhor do que o time Me do Remo. surpreendeu o Sim. resultado em Mirassol. Eu achei que o Grêmio já tomou uma bordoada lá. Só que assim, Ademir, eu também eu sabia que, por exemplo, o Palmeiras contra o Fortaleza seria o jogo de maior, mas assim, discrepância, né? O E foi. Palmeiras, que tá lá em cima, e acabou sendo. Agora, o que mais me surpreendeu foi o Inter com o Corinthians, né? Isso aí, não há a Também me menor dúvida. Então, surpreendeu. Cuca, conversa com teu irmão aí, com a turma, porque, né, vira a chavinha para o Campeonato do Brasileirão para se afastar da portaria da zona aí, dessa área, né? Sai desse perto do prostíbulo. Mas assim, Cuca, tem algumas coisas que, cara, eu não sei qual é a tua questão com o Arão, com esse negócio de jogar com os dois volantes. Algumas coisas tu tem que repensar, tá? Por favor, só passa pela tua cabeça tentar uma hora usar o Igor Vinícius na lateral esquerda junto com o Gabriel Menino. Só tenta avaliar essa possibilidade para ter um cara que ataque um pouco melhor né, do lado ali do Escobar, né? Eu sei que vai ter uma hora que ele vai ser suspenso, tu vai ser obrigado a improvisar, mas é capaz que ele recue o Barreal, né? Ou põe o Ananias lá. Enfim,